Claudinei, acho que, pelo que eu me lembro de todos os jogos e da sua chegada aqui, o jogo que mais deu trabalho, que mais sofreu, foi esse de hoje. E dentro de uma avaliação, pelo menos um primeiro tempo, que a gente não estava reconhecendo esse Avaí. O que aconteceu que Avaí foi esse, principalmente do primeiro tempo, e a diferença do time para o segundo? Boa noite. Assim, não é, vou nem dizer todo o primeiro tempo, né? Acho que a gente começou o jogo, sofremos um gol, né? Numa desorganização ali da defesa nossa. Conversamos já sobre isso no vestiário. Um gol que a gente não está acostumado a sofrer, um passe por dentro da linha de defesa ali. Sofremos o gol, e aí quando você sofre o gol, eu sempre peço para os atletas que depende do que acontecer no jogo, que a gente não perca a organização, porque você ganhar organizado é difícil, você ganhar desorganizado, bem mais difícil, e virar um jogo desorganizado, pior ainda, né? Então a gente sofreu o gol, sentiu o fato de ter sofrido o gol, né? A gente, é notório isso, e a equipe tentou empatar, mas aí, de uma maneira um pouco desorganizada, nos expusemos um pouquinho, sofremos o segundo gol no contra-ataque, e a coisa ficou bem difícil, mas aí que vai mostra a força do grupo, né? A força do Avaí. A gente conseguiu diminuir ainda no primeiro tempo, criamos umas 2, 3 situações, conseguimos fazer o gol ali no final, o que já foi bom, né? Já voltar para o intervalo com prejuízo um pouquinho menor, e aí fomos correr atrás do lucro, né? Aí a gente foi, conversou no intervalo, para não ajustar a equipe, trocamos o Renato pelo Lucas, para a gente ter um passe mais vertical. O Lucas, né, nos dá essa condição, um jogador que tem um bom passe. E fomos nos expondo, né? Aí tiramos um lateral, o Gustavo, pusemos o Pacheco, baixamos o João para o lateral, que já tinha treinado conosco na função. E, enfim, fomos jogando, fomos botando o time para frente. Infelizmente, quando a gente fazia a terceira, que era colocar o David para ter mais um jogador de área, a gente acabou que perdeu o João, porque sentiu o cansaço, sentiu o desgaste, estava um pouco dolorido. Mas aí pusemos o Alemão na direita, acabou que deu certo, o Alemão participou bem ofensivamente ali e conseguimos vencer, que é o mais importante, né? Eu acho que o importante é isso, quando você tem a dificuldade, você saber superá-la, né? A dificuldade vai ter em todo momento, né? E a gente hoje mostrou com a minha equipe que na adversidade consegue reverter um placar, consegue se recuperar dentro da partida. Eu acho que foi ótimo isso aí, até para o que pode vir pela frente na temporada, né? A gente passar essas situações, ninguém quer, né? Eu falo para vocês, que eu sempre falei que eu não gosto desse tipo de jogo, 3-2, 4-3, 5-4, não gosto. Eu acho que a gente tem que ter o jogo controlado, né? Não podemos sofrer tantos gols, mas às vezes acontece. O importante foi o poder de reação da equipe, o apoio, né, do torcedor ali atrás do gol, ali a organizada, né, que fica atrás do gol do vestiário ali, a mancha azul, né? E o pessoal da arquibancada também incentivando, entendendo a luta dos jogadores. E, enfim, conseguimos a vitória, os 3 pontos. Agora vamos ver onde é que esses 3 pontos vão nos deixar até o final da rodada. Claudinei, é claro que nunca tem uma boa hora para fazer gol. Fazer gol é sempre bom, né? Mas aquele gol antes do intervalo, isso facilitou até a tua conversa para incentivar mais os jogadores no segundo tempo, tentar reverter a situação. A gente viu que, apesar do gol feito, os jogadores saíram bastante indignados pelo primeiro tempo que tinham praticado, que tinham feito contra o Tubarão. E aí o segundo tempo a gente viu que praticamente só o Avaí atacou, o Tubarão teve algumas oportunidades, mas o Avaí foi muito mais efetivo e com calma, com a não ansiedade, né, que aconteceu, por exemplo, no jogo com o Criciúma, o Avaí conseguiu chegar lá nos 3-2 de virada. Eu acho que foi importantíssimo, né? Não tem hora boa para tomar gol e também não tem hora ruim para fazer, né? Todo gol é em boa hora, como você falou, e todo gol que se sofre é hora ruim, porque não é bom sofrer gols. Mas aquele gol, você muda um pouquinho o discurso, né? Você vai ter que chegar no vestiário e convencer o atleta e mostrar para ele que você consegue reverter um placar de 2-0, talvez no vestiário, vamos primeiro vamos tentar empatar o jogo, né? E aí a gente com 2-1 você já tem o discurso de buscar a virada, né? Só que a gente falou para eles, o terceiro gol não sai antes do segundo. Então não adianta você querer atropelar a situação, que vai fazer, não tem gol que vale 2 no futebol, não é basquete. O gol só vale 1. Então a gente orientou com calma, roda a bola, vai buscar. Em alguns momentos eu achei sim que a gente foi ansioso, né? Apesar de entender que a gente rodou bem a bola, às vezes a gente começou a forçar por dentro o jogo quando as coisas não aconteciam, quando o normal é a gente rodar a bola e buscar o cruzamento, que foi onde saíram nossos gols, né? Do bola vindo da beirada. Mas enfim, conversamos com os atletas, eles voltaram com um espírito renovado. E volto a falar, com o apoio do torcedor foi fundamental, né? Eu acho que o torcedor está de parabéns pelo incentivo que deu, vaiou em alguns momentos, cobrou em alguns momentos, né? Mas eu acho que na hora que ele viu que os jogadores começaram a ser aquele Avaí que eles estão acostumados a ver, eles vieram juntos, nos incentivaram até o final e acabaram também nos ajudando a conseguir a vitória.
Ô Claudinei, a gente percebeu ali, após o apito final, todos os jogadores do banco de reservas foram te abraçar ali, comemoraram contigo, e depois dos abraços, você saiu fazendo um gesto assim, com a mão, assim, em homenagem ao Elcinho e a Maricotinha, como a gente costuma dizer, que alugar os teus ouvidos ali. Pra quem foi esse gesto assim que você fez? Não, cara, assim, eu sou um cara bem tranquilo, né? Só que não tenho sangue de barata, né, cara? Acho que paciência tem limite. Eu acho que eu discordo um pouquinho quando as pessoas falam que quem vem no campo de futebol paga ingresso, tem jeito de fazer o que quer. Se você for numa peça de teatro e não gostar da peça, e você xingar o ator, eles vão te pegar lá, vão te pegar pelo colarinho e vão tirar da peça. Então, acho que a pessoa pode cobrar, pode agora a pessoa te xingar. Eu não acho que ninguém tem de xingar ninguém, de ofender ninguém. Eu não me sinto no direito de ofender ninguém, nem meus atletas, nem adversários, nem arbitragem, né? E nenhum torcedor. Acho que em nenhum momento nunca ofendi nenhum torcedor. E aí você fica escutando umas coisas e as pessoas te ofendendo pessoalmente, xingando tua mãe e mandando para aquele lugar, entendeu? Eu não concordo, eu acho que a pessoa, só quem fala o que quer, ouve o que não quer também, né? E eu acho que ali, pelo que a gente passou, os jogadores sentiram isso, tanto que vieram todos comemorar ali depois do jogo. Eu entendo, acho que todo mundo entende de futebol, né? Isso é uma coisa boa e ruim também, que todo mundo entende de futebol, né? Então todo mundo tem a sua visão, todo mundo tem o seu jeito de ver o jogo, todo mundo acha que o time ideal é esse, né? Todo mundo dá 10 minutos, os caras falam tira um, tira outro, tira outro, tira outro, dependendo dos caras, você tem que ter 10 substituições, porque cada hora quer que tirem um. Então não faltei com respeito com ninguém, só que eu também foi um momento de extravasar. Eu acho que tenho como todo ser humano meu limite de paciência e hoje extrapolou um pouquinho e a gente acabou. Isso aí não é o primeiro jogo que acontece, não. A gente vem escutando algumas coisas há muito tempo. Agora não pauto imprensa, não pauto torcedor. O cara quiser vir no outro jogo me xingar de novo lá, xingar, extravasar, às vezes está com algum problema e vem para o campo extravasar. Tudo bem, se eu entrar no banco, o gerente estiver no banco trabalhando, eu for lá ficar enchendo o saco do cara, porra, os caras me põem para fora do banco, né? Tu vai em qualquer participação pública, ofender qualquer funcionário público decidido da profissão, é crime, pá. Agora o campo de futebol é o lugar que os caras têm para vir xingar, né, cara, vir extravasar. Só que a gente também tem uma paciência que vai até um certo ponto, né? Hoje foi um momento que eu perdi um pouquinho a paciência, até se alguém se sentiu ofendido, peço desculpas, não foi minha intenção ofender ninguém. Só que também na hora da comemoração é hora da gente também mostrar que a gente tem sangue nas veias, né? Ninguém está ali de brincadeira e ninguém veio para vai brincar de fazer futebol, a gente está fazendo com muita seriedade. Claudinei, você acha que a goleada que o Tubarão tinha sofrido na última rodada pode ter influenciado alguma coisa na forma como o Avaí entrou em campo hoje, um pouco mais relaxado de repente, ou isso não tem nada a ver? E é algo que te preocupa, essa oscilação para as próximas partidas? Não, isso aí não me preocupa, até porque foi a pauta da nossa palestra hoje, né? A gente falou isso, a gente jogou fora, ganhou de 4-1, o Tubarão perdeu de 7-0, isso não quer dizer que a gente vai ganhar de 11, que vai ganhar de 12, isso aí foi falado aqui, os jogadores eu acho que entenderam bem. Talvez tenha mudado um pouco a postura do próprio Tubarão, né? Porque veio ferido, o time veio ferido, tomou 7 gols, quis mostrar que tinha condições de jogar um bom futebol, é uma boa equipe, começaram bem o jogo, né? Fizeram gols, lógico, eu acho que gols evitáveis, nós sofremos hoje, sem tirar o mérito do Tubarão. Mas eu acho que passou mais pela postura deles do que da nossa. Eu acho a gente está tendo um pouco de dificuldade, talvez, nos jogos na ressacada, né? Que a gente tem tido mais dificuldade. Porque quando você começa a botar jogadores jovens na equipe, é mais difícil jogar em casa do que fora. Eu trabalhei com a categoria de base do Santos. É muito difícil o jogador jogar em casa quando é jovem, porque a cobrança é muito maior. Ele joga fora, ele joga relaxado, né? Tem menos torcedor do Avaí, ele joga o seu futebol. Chega em casa, ele erra um passe, o torcedor cobra, erra outro, o torcedor cobra. Então é mais difícil. Então a gente está com um pouco de dificuldade, alguns atletas não terem o mesmo rendimento que tem fora em casa, em virtude disso, é uma coisa normal, aceitável, eu não acho que é nada fora do normal, e a gente, quando tem essa dificuldade, tem que superar como superamos hoje. Então, eu acho que a dificuldade passa por isso, a gente tem que passar por esse momento, os jogadores vão amadurecer com isso, com certeza, e vão evoluir, vão ajudar bastante, vão dar bastante alegria para o Avaí. Ô Claudinei, você colocou, né, o Lucas Otávio para o segundo tempo e a gente já viu que deu uma melhora na saída de bola e o time já ganhou uma nova cara para o segundo tempo. Pelo que ele desempenhou hoje e pensando também naqueles poucos minutos que ele ficou no jogo com o Metropolitano, que ele também teve participação direta no lance do quarto gol. Para o jogo com a Chapecoense, ainda é cedo para falar que ele pode estar ganhando a titularidade ou não? Você já trabalha com ele desde os 15 anos, né, lá no Sub-15, no Santos. E uma outra, sobre, você pensa de repente em colocar de novo o Gustavo, pelo menos é uma possibilidade, o Gustavo zagueiro para atuar ao lado do Betão e colocar o alemão na direita, porque o time também teve um acréscimo na parte final e aí o Avaí construiu a vitória. Não, a gente tem essas opções, né? Eu acho que é cedo para a gente montar o time agora, né? A gente tem até sábado para definir a equipe, não tem necessidade de precipitar nada. Perdemos mais 2 atletas, o Caio e o Denilson, para o jogo. Então vamos aguardar, ver se o Luan vai ter condições de jogo, se o Rômulo vai ter condições de jogo. São os dois que
que tem possibilidade de jogar, os outros não têm possibilidade de jogar, não adianta a gente ficar achando que o Leandro vai jogar, né, que é difícil, não tem condições, não treina com bola ainda com o grupo. Então vamos ver como é que os jogadores vão se recuperar até sábado e a gente definir a equipe com calma, não tem necessidade de eu definir a equipe agora. É lógico que a equipe, quando o Alemão foi para lateral, o Alemão estava jogando como zagueiro e estava com um gás um pouquinho maior que o Gustavo, que já vi que o João, que vinha correndo por ali se desgastando, o Alemão estava, como joga com o zagueiro, é um jogo mais posicionado ali, né, não tem tanto desgaste, e quando ele foi para lateral, com a força que ele tem, ele conseguiu se destacar. É uma boa opção, o Chapecoense é uma equipe alta, que tem um jogo aéreo bom, né, a gente pode optar por essa formação, ou pode manter a que vem jogando, sem mexer na dupla de zaga que vem bem. Vamos aguardar, vamos esperar a representação dos atletas amanhã, sexta-feira eles têm que descansar bastante agora, que foi um jogo muito desgastante, vamos ver se tem algum problema de lesão também, lá para o sábado a gente define a equipe sem pressa. Valdinei, a gente viu no primeiro tempo, depois que o Avaí sofreu o segundo gol, a torcida bastante impaciente também, um pouco com o que o Avaí não vinha apresentando, né? E na volta, você tirou o Renato e colocou o Lucas Otávio. E a gente viu também bastante comemoração pela saída do Renato. Te preocupa talvez o torcedor pegando um pouco no pé dos jovens garotos, como você mencionou, às vezes pode prejudicar um pouquinho o andamento do trabalho dele, apesar da gente já ter falado até em outras oportunidades que o Renato tem entrado bem em outras chances também? Não, se a gente for avaliar as partidas que o Renato fez, eu acho que as melhores foram contra o Almirante Barroso, né? E a última contra o Metropolitano, né? E contra o Criciúma, eu acho que ele não fez um mau jogo, apesar de algumas pessoas discordarem, acharem que ele foi mal, acho que ele não foi mal contra o Criciúma. Acho que o jogo, como um todo, não favoreceu muito. O fato de ter que propor o jogo não favoreceu muito o Renato. Agora, é o que está acontecendo, né? É um jogador jovem, com muito potencial físico, uma força muito grande para marcar, para ajudar defensivamente. Vai evoluir a parte ofensiva, que é normal, o jogador vai ganhando confiança, vai jogando com a bola no pé, como o Caio tem evoluído bastante com a gente e com o trabalho do dia a dia. Né? Então, eu acho que realmente ele está sentindo um pouco essa cobrança, como o Vitor, né? Você vê que o Vitor é um jogador que entrava direto, a gente não está nem mais praticamente convocando o Vitor, porque a gente sentiu que o Vitor sentiu a pressão, o baque do torcedor pressionar e vai aí xingar. E a gente tem que ter discernimento, inteligência, de deixar o jogador descansar um pouquinho, principalmente quando os jogos forem em casa, e depois ir lançando no momento mais favorável, às vezes a equipe vencendo um jogo, você colocar o jogador, né? Mas é o que eu falei, não vou pautar o torcedor tem direito de se manifestar, não está satisfeito com o Renato, né? Pode vaiar, pode apupar, enfim. Em alguns momentos vai o Marquinhos, só que o Marquinhos tem 35 anos, cara. O Marquinhos vai lá, faz o gol de cabeça e decide o jogo, faz um gol de falta, decide o jogo. O Marquinhos tem lastro para isso, né? É cascudo já. Os meninos estão começando. Eu acho que esse menino, o João que tem entrado, né? O Lourenço, é um menino que é um exemplo do menino que não sente muito, né? Ele errou, acertou no jogo e continuou jogando, mas é de jogador para jogador. Né? A gente espera que o Renato possa continuar nos ajudando, fazendo parte do grupo. Quando precisar jogar, que jogue e tenha tranquilidade para jogar. Mas aí eu não vou ficar aqui, né, controlando o comportamento do torcedor. O torcedor se manifesta como quiser, como eu falei. Só não acho legal é falta de respeito. De resto, eu acho tudo normal. Ô Claudinei, você já comentou em outra oportunidade, mas eu vou refazer a pergunta. Qual é a tua postura em relação ao que o Denilson? O Denilson vai lá, faz um golaço e depois dá uma vacilada daquela, tira a camisa, sabe que vai receber o amarelo e agora desfalca o Leão num compromisso importante. A primeira coisa que eu falei para ele quando saímos do campo ali, né? Quando eu fiquei guardando o jogo, todos os jogadores, né, antes de entrar no vestiário para comentar um por um, e comentei com ele. Ele falou, professor, na hora, foi tão emocionante ter feito o gol do jeito que foi, que eu não extravasei, não pensei na hora, né? Ele sabia que estava com 2 amarelos, assim como o Caio e o Marquinhos. Mas ele fazer o quê? É melhor que ele tenha feito o gol e tirado a camisa do que se ele não ficasse com a camisa até o final e não tivesse feito o gol, né? Paciência, acontece, não é o primeiro atleta que vai fazer isso, nem o último, né? A gente orienta, mas tirou por um bom motivo, fez o gol da vitória e agora vamos comemorar e vamos montar a equipe para jogar com o Chapecoense sem o Denilson, sem o Caio. E, como eu falei, vamos dar moral para quem está entrando, vamos esquecer os desfalques, vamos tentar um bom resultado lá. Tchau, gente. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Valdinei, que Deus te abençoe. Amém, nós todos. Tchau, gente. Obrigado. Viu? Tchau, Renato. O nome do meu filho. Tá bom. Valdinei.